O Mateus, como você se sente mais próximo de Deus? Na oração contemplativa ou na ação apostólica missionária? O que é se sentir mais próximo de Deus? Um dos grandes desafios que eu tive ao longo do meu percurso vocacional foi, de fato, responder essa pergunta, né? Porque eu sempre tive uma espiritualidade mais intimista, ou seja, eu quietinho na capela, seja por meio da oração do terço, da leitura orante, da liturgia das horas, que é a oração própria que a gente faz no seminário, que depois promete rezar também como padres. Então, sozinho, com a palavra de Deus, em silêncio, diante do sacrário, diante do Santíssimo. E por muito tempo eu pensei que essa era a oração que mais agradava a Deus. Esse era o modelo de oração que mais agradava a Deus. Mas depois, Padre Lucimar, quando me foi pedido mais, quando, por exemplo, ia avançando no percurso formativo e me eram confiadas mais atividades, mais responsabilidades, começou a acontecer um choque, um confronto entre essas duas formas de rezar. A forma pastoral, ou seja, no agir, e como me exigido agir muito, eu quase não tinha tempo para contemplação. E daí eu comecei a me sentir muito mal, né? Porque eu já não conseguia rezar da forma como eu gostava de rezar. E eu começava a me perguntar justamente isso: que oração agrada mais a Deus? É essa que eu faço sozinho na capela? Ou é esse contato? É esse momento que eu tenho com o povo, seja por meio do trabalho pastoral, levando a palavra de Deus? E o Paulo Lucimar sempre gosta de retomar isso, né? Por mais que a gente tenha essa vontade, esse desejo muitas vezes de levar o Cristo, é Cristo quem nos encontra é Cristo que se encontra conosco quando a gente chega. E de fato eu aprendi a viver isso, né? Saber reconhecer o agir pastoral, o fazer também como oração, sem perder o tom orante. Fazer sem perder o tom orante. Encontrar nessas atitudes momentos de oração, fazer rezando. São Bento nos ensinava isso para os seus confrades, enfim, né? Quando a gente olha para os vários tipos de espiritualidade, a gente percebe muito isso, né? Rezar no agir. E foi isso que eu fui aprendendo. E hoje, inclusive, quando nas oportunidades que eu já tive de atendimento, de direção espiritual, enfim, eu percebo que muitas vezes essa é a angústia do povo, né? Muitas vezes muitos nos procuram, perguntam, os padres podem dizer melhor do que eu isso, né? Mas muitos nos procuram, olha, porque por causa do meu trabalho, enfim, já não tenho a oportunidade, eu não tenho o tempo que eu gostaria de dedicar para a oração, seja para a oração do terço, enfim, a leitura orante da palavra de Deus, enfim, né? Ou então, inclusive, até mesmo na questão da caridade, eu preciso cuidar do meu pai que está doente, eu preciso cuidar da minha avó que depende de mim, enfim, né? Mas que oração que mais agrada a Deus? É você sozinho, nesse momento de intimidade, ou é a caridade que você presta em favor do outro? Eu gosto sempre de retomar o Evangelho de São Mateus 25, que fala sobre o julgamento final, né, Paulo Lucimar? Julgamento final. Quando o Filho do Homem vier com todos os seus anjos, nós seremos julgados pelo quê? Pela caridade que nós fizemos. Tive fome, me destes de comer, tive sede, me deste de beber, estive doente, me visitastes, enfim, né? Pela caridade. Essa é a oração que mais agrada a Deus, né?